conseguimos chegar a tempo, porque o voo atrasou de Belém. Nós saímos bem cedo hoje de Castanhal, fomos de carro até Belém, e de Belém soubemos que o avião atrasou, acho que umas 2, 3 horas, né? 2, 3 horas. E eu pensei que eu não fosse chegar aqui a tempo, mas deu tempo da gente chegar, e o Senhor teve misericórdia, que a marginal estava livre, né? E conseguimos chegar, né? Senão iríamos chegar no final da reunião. O Senhor abençoou muito essa conferência em Castanhal. Foram vários cooperadores, não só da região, né, do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí, mas também foram os principais cooperadores de Minas, do Rio de Janeiro, de Minas, e também foram vários irmãos, né, vários cooperadores da região 8B, do interior de São Paulo, e o Ami, o Rivelino, vários irmãos de Cone Sul, vários cooperadores de Cone Sul, e na verdade acabou virando, né, uma reunião bastante representativa, um encontro bastante representativo, né, de principais cooperadores de toda a região da terra, e o Senhor justamente nessa ocasião nos deu esse presente que é o ressurgimento do projeto Expo Livro, né? E antes de entrar nesse projeto em si, eu queria dizer para vocês que o Senhor, quando Ele designa alguém, quando Ele comissiona alguém, a sua presença vai com esse alguém, as coisas acontecem sem grandes esforços, porque a mão do Senhor está ali onde a presença dele está. Então vocês podem perceber que todas as coisas foram acontecendo sem mão humana, né? O Senhor que fez acontecer uma série de coisas. Isso já vem mais de 2 anos, as coisas vêm acontecendo. Ultimamente, só para vocês terem uma ideia, ultimamente, na conferência de fevereiro, quando nós falamos na questão das ofertas, o Senhor nos deu uma renovação na questão da oferta, um novo começo, uma nova prática com relação às ofertas, e as ofertas, né, na conferência, na instância, quadruplicaram, né? E isso também está revolucionando a oferta nas igrejas. E quando nós fizemos aquela oração, o Espírito nos tocou para orar por Brasil, pela situação do Brasil, e orar pela situação da Venezuela, vocês viram que às vezes a gente pode não achar, não entender ou não perceber que o Senhor atendeu nossas orações, é que as coisas começaram a mudar. Talvez não seja da maneira que você pensa, da maneira que você quer, porque os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são, né, muito mais altos do que os nossos pensamentos, nossos caminhos. Por isso o Senhor, ele tem um seu jeito de fazer as coisas, e as coisas estão acontecendo, estão mudando. E nós nunca, né, havíamos pensado, por exemplo, dos cooperadores visitarem Israel. Isso nunca passou pela nossa cabeça, e no final do ano passado, e nós resolvemos, né, visitar Israel, e de repente nós vimos que o Senhor dá tanta importância para nós, porque o fato de nós pisarmos no solo israelense foi exatamente o dia em que o presidente americano se reuniu com o seu Conselho de Segurança Nacional, e ali eles tomaram uma decisão da mudança de capital da embaixada americana para Jerusalém. Eles tomaram a decisão naquele dia em que nós pisamos no solo israelense. E o anúncio foi feito só depois. O Senhor, por nossa segurança, esperou que nós saíssemos daquela semana, saíssemos de Israel, para que o anúncio fosse feito, porque os tumultos começaram, né, ali na região. Então, por nossa segurança, o Senhor também fez isso. Então, irmãos, não sei se você vê assim como eu vejo. Nós somos importantes para Deus, né?
nós representamos o reino dos céus. Aquilo que nós fizemos aqui na terra, irmãos, vale para o Senhor e vale tomada de posição para todos os filhos de Deus. Nós posso dizer assim que nós representamos todos os filhos de Deus. E não tem cessado entre nós o falar profético. O Senhor continua nos falando, na palavra profética. Irmãos, é luz, uma luz atrás da outra, uma revelação atrás da outra revelação. Não tem parado. Quem acompanha a gente, vocês podem perceber que o Senhor não para de jorrar a luz. E se você deixar de acompanhar por uma semana, você já está desatualizado. As coisas estão andando tão rapidamente. Então, irmão, tudo isso são indicações de que o Senhor está conosco. E como Moisés disse, o Senhor anda conosco. A diferença entre nós e outros povos é que o Senhor anda com o seu povo. Então o Senhor anda conosco. Então isso é importante. Só para vocês terem uma ideia, como isso é importante, o meu irmão, Dave, veio com a sua esposa alguns meses atrás, aqui, e eu, numa ocasião, os levei para almoço. Estava só eu e ele, os dois. E meu irmão talvez nunca fosse fazer essa pergunta, né? Mas a minha cunhada americana, fez essa pergunta: Pedro, essa transição do irmão Dong para vocês, ocorreu tudo assim pacificamente, está tudo bem? Falei, graças a Deus, que o Senhor conduziu tudo, e os irmãos não só têm paz, estão sentindo muito alegres, muito seguros, e o Senhor continua, dando sequência àquilo que o irmão Dong estabeleceu de base. Mas ela falou assim, ela como que não acreditasse. Ela perguntou assim, mas sempre tem um ou outro que tem um coração rebelde, não teve nenhum, não? Coração rebelde. Eu falei, graças a Deus, pelo menos que a gente saiba, grande maioria. O que está vendo esse? A recepção? Hã? Não, ele está ligando, desligando. A recepção, o receptor não está mais perto aqui? Né? Então, aí, está ligando, desligando. Tem alguma Então, aí eu falei para ela o seguinte, sabe qual a diferença de toda a experiência passada que você já conhece? É de que o Senhor honrou essa terra aqui, honrou a sua igreja e continuou o falar profético. E isso tem dado segurança para os irmãos e luz para o caminho dos irmãos. E os irmãos estão avançando, né? E aí eu expliquei para ela a diferença, entre nós e onde ela acostuma ver as coisas. Eu disse que o problema aí é que em Mateus 23, versículo 2, quem conhece esse versículo? Se não conhece, vamos ler. Mateus 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés tem que se assentar quem? Não. A cadeira de Moisés. Quem tem que estar em cima da cadeira de Moisés? É Moisés. Moisés era quê? Moisés era um profeta. Era o profeta. Né? Com outros profetas, o Senhor fala em sonhos, parecem visões, mas com o profeta Moisés, Deus falava face a face com ele. Então, eu o faço ver
o que estou para fazer. Esse é o sentido do profeta. O profeta é tão íntimo com Deus que ele revela aquilo que Deus está para fazer. Só que no lugar na cadeira de Moisés, em lugar de sentar-se um profeta escolhido por Deus, estão assentados os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, naquele tempo, são os nossos mestres de hoje, os que ensinam a Bíblia. Naquele tempo, eles ensinavam a lei. E hoje nós temos quem ensine a Bíblia. Nós temos os professores, nós temos os mestres, entre nós que ensinam a Bíblia. Só que, irmãos, os mestres não substituem profeta. Você pode ter alguém que ensine muito a Bíblia, mas ainda esse ensinamento tem que se basear na palavra do profeta para dar direção. Os irmãos entenderam ou não? Se não houver profeta e só ensino da Bíblia, nós não temos direção, não temos avanço. O povo de Deus não se movimenta, não sai do lugar. Então nós vamos ficar todos nós mestres da lei, mestres da Bíblia, todavia não tem direção, nós não vamos para lugar nenhum. Graças a Deus, irmãos, é que nós temos o falar profético. Então você tem que valorizar isso e precisa acompanhar de perto, né, a palavra profética. Bom, baseado nisso, aí ela entendeu, sem falar que eu expliquei para ela que já mais de 2 anos e meio, né, quando nós começamos a perceber que as igrejas estavam num estado mais ou menos apático, né, e constatado por aquela vez que eu fui para São Miguel, não foi? Junto com o André, fomos lá, e quem nos recepcionou ali, então, acho que não chega a 6 pessoas que estavam já ali, né? E os 2 vasos secos na porta, aí a rua cheia de carros. Aí eu perguntei, que carro que são esses aqui, se os nossos irmãos não estão aqui? Né? Os irmãos falaram, não, esses carros aqui são daquela denominação lá embaixo, que já começou o culto há muito tempo, né? Aí eu tive curiosidade e eu desci para ver. E os irmãos estavam animados ali, cantando, tal, louvando ao Senhor. Tal. Aí eu pensei, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Aí, vocês se lembram que começamos a falar sobre entusiasmo, excelência e inclusão. Aí começou a mudança, não é? Nós começamos a restaurar a nossa alegria. Cadê a alegria para viver a vida da igreja? Todo mundo ali apático, né? Vim para a reunião na hora de 9h30 para a reunião, todo mundo chega perto de 10 horas, 10h30, 11 horas. Irmãos, né? Essa era a nossa situação. Graças ao Senhor que o Senhor foi restaurando. E o nosso serviço ali, serviço tudo burocrático, não é? Não tinha ninguém, nós não tínhamos inclusão nem de irmãs para cuidar do local de reuniões. Aqueles vasos, não tem um toque feminino ali no local de reuniões, né, em São Miguel? Graças ao Senhor que mudou tudo hoje, né? Hoje mudou, né? Então, graças a Deus que assim as coisas começaram. Hoje virou cartão postal, né? O André tá dando uma nota promissória, hein? Vamos ver se é isso mesmo, né? E principalmente, irmãos, inclusão. Mais irmãos servindo. Irmãos mais novos, a geração mais nova, né, tem espaço para servir. Nós estamos dando esse espaço para servir. E isso é muito bom. Essas coisas né, fazem com que a igreja se renova, se inova, né, e a gente começa a servir com mais criatividade, e tem os irmãos mais maduros para dar apoio e sustentação, e os mais novos têm a liberdade de criar, de inovar. Irmão, isso tudo mudou o quadro nas igrejas. Não é verdade? Isso tudo mudou o quadro nas igrejas. Então o Senhor já vem trabalhando entre nós, e quando eu falei nesse ponto, a minha cunhada virou pro marido, né, meu irmão, né, David, falou assim, lá
eles não têm coração de fazer inclusão, não. É sempre os velhos ocupando todo o espaço, né? Falando-se um com o outro, né? Falei, é isso, é por isso que as coisas estão acontecendo aqui, as coisas. Por isso, eu quero, sim, primeiro dizer para vocês que nós estamos muito alegres porque o Senhor é conosco. Né? Durante todo esse tempo, o Senhor tem feito a sua obra muito além do que nós pensamos e imaginamos, né? As coisas estão correndo. Só para vocês, né, confirmar isso, na última conferência, em setembro, nós comentamos na sala de comunhão de que há necessidade de nós restaurarmos, né, o projeto Expo Livro. E quando eu mencionei isso, os irmãos na sala de comunhão, todo mundo aplaudiu. Quer dizer, aquilo é o que está no coração de todo mundo. Depois, numa das mensagens, mencionei também, né, para todo o público. E os irmãos, o coração dos irmãos é de alegria de poder restaurar, porque o Expo Livro levantou muitas igrejas. E o Expo Livro ajudou muitas igrejas, ajudou muita cidade e muitos indivíduos, né? Então, graças ao Senhor que nós, né, queríamos restaurar isso, só que não tínhamos caminho. Como fazê-lo? A gente estava pensando, por causa do custo e por causa da agilidade, cada região poderia ter os seus Expo Livro Bucafé móvel, através de uma van, através de um trailer, né? E o CIAP Lorena fez o primeiro protótipo de Bucafé Bike, né? E de bicicleta. E nós pensamos como, só que nós precisamos ir, naquele tempo aqueles ônibus marcava presença, aqueles ônibus causavam impacto. Nós precisamos de, além dessas vans que são mais fáceis, mais ágeis de trabalhar, mas também precisamos de uma unidade grande para causar impacto, para marcar presença. E naquele tempo, né, o irmão Ademir, que trabalha com a logística, ele tem uma frota de caminhões, e ele tem um cliente que fez uma carreta para apresentação dos seus produtos. E essa carreta custou 380 mil para ser transformada. Ela é um piso. É o piso que sai, quando a carreta para num lugar, o seu piso sai quase que dobra de área, né? Aumenta mais uma largura e fica uma sala que cabe 40 a 50 pessoas. E ali eles montaram cozinha, montaram, né, toda a despensa para mostrarem os produtos que eles têm quando eles param de lugar em lugar. Mas esse projeto não funcionou por causa do alto custo. Eles aposentaram esse projeto, só que ficou essa carreta parada. E o nosso irmão Ademir, quantos anos atrás? Acho que 4 anos atrás. 4 anos atrás, ofereceu 160 ou 180 mil, né? 4 anos atrás, por essa carreta. E a dona, né, dessa empresa não quis vender. E depois, 2 anos atrás, ofereceu 120, não é isso? 120 por essa carreta, porque a coisa vem deteriorando, né? Ó, 120, não vendemos, nós gastamos muito, não vendemos. Sabe aquele negócio que você gasta muito, não quer vender, só que também aquilo vai apodrecendo, não vai valer mais nada, né? Então, assim, aí ficou nisso. Então, quando nós falamos de restaurar o Expo Livro, eu comentei com os irmãos que havia uma carreta à nossa disposição. Porque uma carreta vai ter um espaço grande, é maior que um ônibus, bem maior que um ônibus, né? A gente não precisa empatar um ônibus com o motor ali parado. Porque uma carreta é puxada pelo cavalo mecânico, quem sabe, né? O caminhão na frente chama-se cavalo mecânico. Hã? Está aqui já, né? Esse aqui é o cavalo mecânico. O cavalo mecânico puxa e estaciona a carreta no lugar onde é para estacionar, e o cavalo mecânico vai trabalhar. Não precisa ficar parado ali, tá?
Então, nós pensamos nisso, tá? Nós pensamos nisso. Só que tudo era uma incógnita. Tudo era uma incógnita. Não sabíamos, né, se a dona ia vender ou não ia vender, tal. Bom, aí o que aconteceu? Naquele dia que nós falamos sobre isso na sala de comunhão, já acionei. Eu falei com o Tiago Fugagnoli, pedi para o Tiago, juntamente, porque a Ademir não estava lá na instância aquele dia, falei, Tiago, você conversa com a Ademir, vocês formam uma comissão, vão atrás dessa carreta, ver por quanto nós conseguimos ter essa carreta e vamos transformar ela, né, no Bucafé. E os dois conversaram e a Ademir liga para a dona, né, liga para a gerente dessa empresa. E o gerente falou, olha, essa carreta nós vamos mandar para leilão. Né, ele falou, semana que vem para leilão, ele comentou. Semana que vem vai para leilão. Né, já está decidido, nós vamos fazer leilão com ele. Mas o Ademir ficou meio chateado, né? Puxa, eu estou 4 anos já que eu estou procurando comprar, e vocês não querem vender, tal, e agora vocês mandam para o leilão sem falar comigo. Tira do leilão. Quanto vocês estão pedindo lance mínimo? Lance mínimo era 28 mil. 24 mil. 24 mil lance mínimo. Imagine você, né? Claro que lance mínimo é lance mínimo, que conforme interesse dos compradores, né, isso vai subindo, talvez vá para 60 mil. Porque só carroceria, você imagina, só carrocerias com as rodas, pneus, vale muito mais do que isso, né? Então, assim, então pediu para tirar. E que nós vamos comprar. Nós vamos comprar. Quanto você dá? A Ademir falou 30 mil. Bom, eu vou consultar a dona. E aí consultou a dona falou, não, de jeito nenhum. Explica para ele que, na verdade, nós temos 3 carretas, não é só uma. Nós temos 3. E essas 3 eu vou vender tudo para ele por 40 mil cada uma. Então são 120 mil. Só que eu quero à vista, cash. E o Ademir respondeu. Aí Ademir ligou para mim, né, porque uma carreta está no sul, outra carreta está no estado de São Paulo, Jaboticabal, outra carreta está em Salvador. E Ademir perguntou para mim, eu falei, inicialmente eu estava pensando só ficar com uma e contar com a estrutura da sua empresa. Tem um cavalo mecânico para puxar, né, carreta tal, de lugar em lugar. Eu não estava pensando em 3, mas oferece uma. Ele ofereceu uma, eu fico com uma por 30 mil. Aí, dali a pouco, rapidinho, o gerente, quando recebeu, ligou imediatamente. Você está louco, rapaz, você está louco. Já chegou esse preço, você está louco. Aí ligou para a dona falou o seguinte, olha, ele, na verdade, essa dona dessa empresa uma cliente dele. É uma cliente que movimenta milhões. E aí imediatamente falou para ele, Ademir, que negócio é esse? Você tá recusando um negócio desse? E sendo que nós temos um negócio, vou descontando o nome de nossos pagamentos, né, tal. Aí, não, tá bom, vou fazer preço que você pediu. Vou fazer 90 mil as 3 carretas, tá? E não se fala mais nisso, são suas carretas, tal, eu não quero mais ouvir mais nada sobre isso. Aí a Debbie falou, então são nossas. Ia pagar uma 120. Uma 120, as 3 por 90, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu. Amém. É isso que eu quero, isso, sabe, eu não sei se você sabe valorizar essas coisas. Eu quero, né? Não, eu quero que você valorize que quando é uma coisa que inicia-se por Deus, né, quando a gente fala, porque a gente fala pelo sentimento do Espírito, e quando a gente fala pelo sentimento do Espírito, o Senhor faz. Não é um homem que vai lá desatadamente, com muito suor, vamos conseguir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, nós não fizemos nada. Não fizemos nada, absolutamente nada. Nós, né, só consultamos e no fim nós ganhamos 3 carretas por 90 mil reais. Claro que ainda precisamos ver em que estado está, mas de qualquer forma precisa de uma reforma, é evidente. E mesmo que os pneus eram novos,
mas depois de quanto? 4 ou 6 anos, 8 anos, os pneus já devem estar, né? Não dá para rodar mais. Acho que vai ter que trocar os pneus, tá? Só de pneu de um caminhão é caro, né? Vocês sabem disso. Então, ah, então, com esse presente de Deus, irmãos, nós ficamos tão alegres, que nós podemos ressuscitar o projeto Expo Livro. E o que nós vamos fazer? Nós ali, por isso que eu digo, essa comunhão com vários cooperadores lá em Castanhal foi uma coisa, foi providencial. Se tivesse apenas uma parte dos cooperadores, nós não teríamos como tomar decisão. Graças a Deus, estavam ali o Esdras, né, os irmãos do interior de São Paulo, Cone Sul, Minas Gerais, onde mais? Não, todo Cone Norte, toda a região 2, né, e nós pudemos tomar decisão. Uma carreta vai ficar no sul, na região sul, né, e já está lá, né? Então os irmãos da região sul já pegaram encargo e vão, né, essa semana, assim que a documentação ficar pronta, a transferência ficar pronta, a documentação estando pronta, nós já vamos transportar. E a segunda carreta está em Jabuticabal, em São Paulo. Nós vamos transportar para a estância e nós vamos reformar na estância a segunda carreta. E a terceira carreta está em Salvador. Nós vamos transportar essa terceira carreta para São Luís. Um irmão, ele é dono de uma empresa de ônibus. Ele vai colocar na garagem de ônibus dele, nós vamos transformar, né, reformar esse ônibus lá. Então, uma carreta vai atuar na região sul, a segunda carreta de São Paulo vai atuar em toda a região sudeste. Quer dizer, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, toda a região sudeste, nós vamos atuar com a segunda carreta. E a terceira carreta é toda a região norte, nordeste e centro-oeste, né? Nós vamos atuar com essa carreta. Bom, para começar, nós precisamos, nós aqui em São Paulo, nós vamos ajudar a pagar primeiro esses 30 mil para começar. Tá? Isso é em dezembro ainda, não tenho que pagar. Então eu queria propor, na verdade, nós ficamos só com 10 mil, né? Deixa eu me explicar. Por quê? São 30 mil, mas como para tirar a carreta, provavelmente tenhamos que trocar pneus, tenhamos que fazer alguma coisa, tem alguma coisa a mais. Então nós estamos pensando dividir em 3 principais regiões financeiramente. Uma é nós aqui, 8A, outra parte é o 8B, interior de São Paulo, e outra parte em Minas Gerais. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então eles vão ficar com a terceira parte. Então eu penso, nessa primeira etapa, cada um, né, conseguir 15 mil. Nós vamos conseguir 15 mil, né, os irmãos do interior de São Paulo conseguem 15 mil, os irmãos em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro vão conseguir 15 mil para a gente poder já trazer essa carreta para a reforma. E depois disso haverá ainda reforma. Ainda não sabemos quanto vai ficar. Também nós vamos ter que dividir essa despesa, tá? Então, por enquanto, para nós aqui, irmãos, precisamos rapidamente tirar 15 mil. Irmãos, quando eu falei lá na conferência de Castanhal, os irmãos ficaram tão contentes, irmão, tão contentes, terminou a reunião. Um dos irmãos, sabe, ele ainda é um engenheiro assalariado, tal. Terminou a conferência, terminou a reunião da noite, de sábado à noite, ele veio falar, eu vou ofertar os 30 mil da carreta nossa do norte, lá do norte e nordeste. É um assalariado, não é uma pessoa, né? Então, irmãos, você vê que como isso está represado no coração dos irmãos. Então, eu acredito, irmãos, se a gente abrir aqui, só de oferta, só vamos dizer, ação de graças, só de ofertar pela ação de graças que o Senhor nos deu isso, irmão, vai dar muito mais do que isso. Tá? Então, nós queremos abrir para a região, se você, a sua igreja e você individualmente tiver encargo, fale com o André, por favor, tá? Para a gente já juntar esse dinheiro. A gente quer já mandar rapidamente para a Ademir, porque vai ser descontado no negócio dele, né, os 30 mil nossos, da nossa parte. Então,
Então fala com, já dá um nome para o André, nós já vamos, né, fazer isso. Bom, agora, o que nós vamos fazer com essa carreta? Nós resolvemos chamar de Bucafé Unidade Móvel. Tá? Inicialmente tinha colocado como Bucafé Truck. Aí na despedida de um irmão simples, numa cidade de pescadores, tá, irmão Pedro, estou muito alegre e tal, e eu vou orar, e nós vamos lutar pelo Bucafé Truque. Aí eu pensei, isso não vai dar certo. Esse nome não vai dar certo. Um vai chamar de truque, outro vai chamar de truck, e quem é caminhoneiro sabe que truque é outra coisa, né? Então vai ser uma confusão. Aí na hora eu pedi para os irmãos, vamos mudar o nome. Vamos chamar Bucafé Unidade Móvel. Poderia ficar móvel, mas eu acho que fica meio estranho só a palavra móvel. A unidade móvel acho que fica mais, a unidade móvel do Bucafé, entendeu? Mas eu não quero perder o nome Expo Livro. Então, nós vamos pôr embaixo Projeto Expo Livro. Tá? O Projeto Expo Livro, o Expo Livro vai continuar esse nome, porque vai continuar. E tudo isso é um projeto do Instituto Vida para Todos. Tem que ficar claro daqui para frente que o Instituto Vida para Todos é que embarca todas as nossas marcas, tá? Fica lá no fundo ali, tá vendo? Tá? Então, na traseira, eu estou pensando na traseira aqui, ó, aqui na traseira, para quem acompanha o caminhão por trás, eu penso em a gente colocar todas as nossas marcas. Amém. Editora Árvore da Vida, Jornal Árvore da Vida, CEAP, Bucafé 288, né, e mostrar que tudo isso está dentro do Instituto Vida para Todos, tá? Então, para quem está acompanhando atrás, às vezes ele conhece uma marca, conhece outra marca, não sabe que é tudo uma coisa só, né? Não somos do mesmo grupo. Bom, o que nós vamos fazer com esse projeto disponível Bucafé Unidade Imóvel? É aí que entra o encargo espiritual. Eu precisaria de um tempo para falar, mas hoje à noite eu não tenho tempo. Eu também estou muito cansado. Eu venho num ritmo muito forte, né, desde os Estados Unidos. Voltei dos Estados Unidos, já fui para a Europa. Na Europa eu voltei, já fui, né, para Minas. E de Minas já voltei, já fui para Castanhal, Belém. Quer dizer, e esse final de semana eu vou para Boa Vista, na terra dos índios, lá perto do Roraima, lá perto dos venezuelanos ali, né, tal. Então, assim, e na outra semana é uma viagem itinerante pelo Nordeste. Os irmãos não me perdoem, meu irmão, né? De cidade em cidade eu tenho que... Então, só no final do ano que eu vou dar uma descansada, irmão. Então venho num ritmo muito, muito forte e eu estou muito cansado. Mas, de qualquer forma, irmãos, qual é o encargo espiritual disso? Qual é o encargo espiritual disso? Irmão, nós somos, o Brasil é um país especial. Você tem que saber disso. Você tem que se convencer disso. O Brasil foi descoberto não por acaso. O Brasil foi descoberto para o Senhor poder ajudar a fechar esta era, para propagar o evangelho do reino. Tá? Eu vou explicar um pouco. Por exemplo, vou explicar bem rapidamente, né? O Brasil foi, vocês sabem que o Dom Manuel, e o Manuel, o nome Manuel vem de Emanuel, tá? O Dom Manuel, Emanuel, e mandou, né, deu ordem para a saída das 13 embarcações. Dessas 13 embarcações chefiadas por Pedro Álvares Cabral, uma embarcação se perdeu no meio do caminho, ninguém sabe onde foi. Tá? Então, são 12, número 12, número perfeito. Né? Aí chegou no Brasil, no dia da Páscoa. Pasmem, não é por acaso, é no dia da Páscoa, no dia da morte do Senhor. Nós já começamos bem, começamos na morte do Senhor. E
só tinha uma cruz nas embarcações, não trouxeram nenhuma imagem de escultura, né, nem da santa de tal, nem santo de tal. Mas Só uma informação. Eu estava lá em Portugal, a vela que estava trazendo, eles estavam trazendo um marco que Portugal costumava colocar. Esse marco que eles costumavam colocar foi exatamente a vela que não sabe onde foi parar, e só tinha a cruz. aí sobrou só a cruz. E colocaram a cruz assim que, né, chegaram aqui no Brasil, colocaram a cruz e chamaram de Ilha de Santa Cruz. Acharam que era uma ilha. Mas quando descobriram que não era uma ilha, era um continente. Aí chamaram de terra de Vera Cruz. Vera é verdadeira, de verdadeira cruz. Tá? E depois disso, outra coisa importante, irmãos, Brasil tem a ver, claro, com Portugal, mas tem a ver com Israel também. Porque os que vieram para cá nessas embarcações não foram, como nos livros de história contam, não foram, mandaram presos, prisioneiros, pessoas de baixo padrão, não sei o quê, ladrões, tal. Não, são os que estavam sendo perseguidos na Santa Inquisição, os judeus que estavam sendo perseguidos. Isso os judeus messiânicos, parece que tem provas, tem toda a documentação, né? E chegaram aqui. Então, os que vieram para cá, muitos são judeus. E esses judeus, irmãos, têm muito a ver com o Brasil. E hoje, Brasil, você vê, Brasil, o nosso Trump, né? O nosso presidente também é meio louco, né? Meio louco. E já anunciou que vai transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Claro que debaixo da pressão ele não sabe quando, né? Não diz quando, mas diz que vai transferir. Então, sim, irmão, tem tudo a ver. Brasil e Israel tem tudo a ver. E o Senhor está usando o Brasil também para acabar dando apoio para Israel. Porque é moda hoje ir contra Israel, né? O antissemitismo é muito comum agora hoje, porque Satanás faz de tal maneira que parece que é bonito, né, apoiar essas causas de destruir, acabar com Israel, né? Bom, então nós temos tudo a ver com Israel, inclusive tem muitos brasileiros que têm algum sangue judeu e não sabem, né? Principalmente aqueles sobrenome de Oliveira, Carvalho, Lima, não é isso? Esse sobrenome já são suspeitos, tá? Pode caçar os judeus por aqui, né? Então, assim, o Brasil é um lugar especial. Por quê? Aí, então, havia um desses judeus que tem tino comercial, né? Isso até redundante falar, judeu tem tino comercial, né? Então, até árabe também, né? O árabe vende colchões, não é isso? É. Então, esse... Então, ele descobriu, aqui no Brasil tem muita madeira, tem um tipo de madeira muito boa, com cor avermelhada, e essa madeira certamente faria sucesso na Europa. E ele então começou a exportar para Portugal, para a Europa, e uma madeira de cor avermelhada. E o nome não era pau-brasil. E é que o nome desse judeu era Barzilai. Barzilai. E todo mundo fala, onde você comprou essa madeira? A madeira do Barzilai. Pau do Barzilai, pau do Brasil, virou pau-brasil. Vocês entenderam ou não? Então o Brasil veio do nome Barzilai. E quem é Barzilai? Barzilai foi quem socorreu Davi quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que queria tomar poder. Vocês se lembram daquela história? Ele fugiu para o deserto e não tinha nem as mínimas condições para viver. E Barzilai, junto com os outros, vieram trazer coisa para eles sobreviverem ali, para sustentá-los, para alimentá-los ali no deserto.
Isso não te diz alguma coisa, não? Não te diz alguma coisa? Então, o Brasil, irmãos, é para sustentar a mulher por 3 anos e meio. Apocalipse 12. É ou não é? Apocalipse 12. Tá, bom, quem não sabe, vamos ler. Apocalipse 12. Querem encurtar a história, mas não estou conseguindo. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Essa mulher, irmãos, é a totalidade dos filhos de Deus. Por quê? Vocês se lembram do sonho de José? Quando José contou para os seus pais, contou para os seus irmãos, de que ele teve um sonho em que seu pai, o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Então seu pai deu bronca nele. Você está dizendo que eu e sua mãe vamos prostrar e adorar você? Né? Então, só que guardou isso no seu, né, na sua memória e deixou por isso mesmo. E ali fala as 11 estrelas, com José seriam 12. Então, as estrelas referem-se aos patriarcas. Está vendo? Vocês estão... Ó, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, as estrelas, porque ali fala 11 estrelas, são 11 irmãos, e mais José, 12. 12 estrelas representam os patriarcas. E a lua, debaixo dos pés, é o povo de Deus no Antigo Testamento debaixo da lei. E a lei viveu numa era da noite, das trevas. E quando chegou Cristo, Lucas 1 fala que chegou o quê? O sol, não é? O sol da justiça, o sol nascente das alturas, chegou quando chegou Cristo. Então aqui fala uma mulher vestida do sol. Esse sol representa a nós, o povo do Novo Testamento. E a lua representa o povo sob a lei, né, do Antigo Testamento. E as estrelas representam os patriarcas. Portanto, essa mulher representa a totalidade dos filhos de Deus. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, isso que eu quero falar com vocês. Nós, graças a Deus, estamos na terra que Deus preparou especialmente para esse fim, para os tempos finais. E não sei se você sabe que o Brasil foi descoberto em 1500. E nós não temos o quê? Nós temos apenas... quanto? Nós temos pouco mais de meio século de história. Nós somos muito novinhos perante outras civilizações. A civilização chinesa tem civilização milenar. A civilização do Oriente Médio é todo milenar, não é isso? E nós somos muito novinhos. Você sabe que, por sermos uma civilização nova, nós, Senhor, consegue nos usar, nos dar mais flexibilidade para ser útil nesses últimos tempos? Se a gente ficasse muito arraigado nas nossas tradições milenares, as tradições milenares, bom, quem sabe o Senhor não poderia nos usar nesse último tempo. Então, por sermos um povo novo, uma civilização nova, nós ainda estamos numa cabeça mais flexível. Não sei se vocês entendem. E o Senhor consegue, e nós somos diferentes. Somos diferentes. Alguns falam, nós somos um povo muito alegre, um povo de baixo, né? Os americanos falam que nós somos povo bobo alegre, né? Todo mundo, só samba, alegria e tal. Mas, irmãos, é esse povo que Deus está usando. É esse povo que Deus está querendo usar para terminar com essa era. Só que para terminar com essa era, irmãos, então nós temos duas responsabilidades principais, não sei se você sabe.
nós temos, baseado em Apocalipse 12, duas responsabilidades principais. A primeira, nós precisamos gerar o filho varão. E a segunda responsabilidade, irmão, é preparar a terra. Preparar a terra para os que virão na grande tribulação. Então, primeira responsabilidade é gerar os vencedores. É isso que eu quero falar com vocês hoje, bem brevemente. Nós temos de parar de sermos infantis, ficar brigando um com o outro, disputar posição, quem é melhor, quem é pior, quem é o primeiro, quem é o segundo, ficarmos ali com contendas, ciúmes, sabe? Tem que parar com isso. Temos que aprender, irmãos, a receber a palavra profética, começar a ruminar, começar a entrar, começar a viver. Tudo aquilo que nós estamos ouvindo e pregando se torne a nossa vida, nosso viver. Esse lugar que eu passei, irmãos, pergunta para os irmãos de Minas. As 4 mensagens que eu dei, eu chequei com eles. Aquilo que você prega, aquilo que você tem recebido como palavra profética, virou sua realidade ou não? E como vou aferir se virou a sua realidade? Melhor forma de aferir é pelo casamento. Como é que está o seu casamento? Minha mulher, você não conhece, Pedro, você não conhece. Minha mulher não tem jeito não. Ô Pedro, você não conhece meu marido. Nossa, se você conhecesse meu marido, isso aqui não tem jeito não. Mas irmãos, a não ser que a gente fica fechado para o trabalhar do Senhor. Se a gente se blindar para Deus trabalhar, aí não tem jeito. Mas se a gente tiver coração aberto para o Senhor trabalhar, tem jeito. E Deus quer nos transformar. Então, isso que eu digo, irmão, vamos começar a levar a sério essa questão de crescer e amadurecer. Não vamos ficar brincando mais de vida da igreja. Parar com a infantilidade, parar com as brigas, as contendas. Não é verdade, irmãos? Vamos buscar seriamente no casamento. Por que eu falo casamento? É porque casamento é uma aferição. Quando eu falo casamento, pode ser vida familiar, pode ser vida da igreja, pode ser vida de serviço junto com os irmãos, né? Todo relacionamento. Mas, irmão, quando eu falo casamento, é porque você não consegue fugir, é ali. Você é só pôr um relógio para medir, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Põe um medidor ali, certo? Põe um termômetro para ele e você vê se você realmente está disposto a ser transformado ou não. Porque na igreja, eu falei já para os irmãos, né? Alguns irmãos da igreja cantam de galo. Algum serviço que ele é cabeça, ele canta de galo. Mas na sua casa ele não canta de galo. É ou não é? Aí que eu quero ver. Por isso, irmãos, eu não estou brincando não. Vamos trabalhar sério, irmãos. Essa palavra recebida, você mesmo se pergunta, é minha realidade? Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, é minha realidade? Senhor, eu quero viver tudo o que eu estou falando. Toda essa palavra profética recebida tem que se tornar parte do meu viver. Irmãos, por que estou falando isso? Porque rapidamente o Senhor precisa ganhar um filho varão. O filho varão está sendo gestado por essa mulher que é a vida da igreja. Vocês acabam de falar. A vida da igreja que gera vencedores. Então o filho varão está sendo gestado dentro dessa mulher universal. Mas, irmão, se você não colabora, não vai sair, não. Esse feto vai se negar a sair. Mas você precisa cooperar. E, irmão, já é tempo de esse filho varão sair. Até hoje, o Senhor obteve vencedores individuais. Watchmani, Whitney Z, irmão Dong, não é? Vencedores individuais. Até agora a gente não viu um vencedor em grupo. Não está na hora? Eu acho que já está mais que na hora. E a gente, irmãos, está sendo privilegiado para receber essa palavra profética de uma maneira tão maravilhosa. Não é para glória de ninguém, não. Essa palavra é para nos amadurecer. Essa palavra é para o Senhor poder obter hoje esse filho varão. E o dragão, não vou continuar lendo para não perder tempo, o dragão está à espreita.
está aguardando o nascimento desse filho varão e vai devorar. Irmãos, porque é o filho varão, é o grupo, são os irmãos que lutam para trazer o reino de volta. Porque enquanto a gente vive na carne, cheio de contenda, o dragão está comendo a nossa carne, está se alimentando, entendeu? Enquanto a gente fica aqui entre nós, cheio de dedos, cheio de problemas, ele está se alimentando. Mas agora com o filho varão, ele não tem como se alimentar, não tem nada para se alimentar. Nós temos que viver no Espírito. Viver a realidade. Né? Então, irmãos, é isso. As três carretas, Bucafé, Unidade Imóvel do Projeto Expo Livro, vão trabalhar para amadurecer as pessoas. Como? Nós vamos fazer um plano de voo para 6 meses. O avião não sai do solo se não tiver um plano de voo aprovado. Nós não vamos tirar a carreta do lugar se nós não tivermos já um plano de voo, tivermos a programação toda feita. Nós vamos inicialmente procurar aquelas cidades grandes, grande que eu digo, para alguma região grande pode ser 50 mil, mas na nossa região é pelo menos 100 mil. Né? Cidades com 100 mil de habitantes para cima, 100 mil, 200 mil, 300 mil e tal, e continua com uma igreja com 10 pessoas, 15 pessoas. Ano após ano, está emperrado ali e não consegue crescer. Às vezes não consegue crescer porque já todo mundo está acostumado com todo mundo. Conhece a vida de todo mundo. A fofoca corre solta. E ali, tal, e não consegue ir para frente. Então, nesse lugar, irmão, nós vamos pôr uma carreta para ficar 1 mês lá. Não é uma semana nem 2 semanas. Vamos ficar lá, ó. Vamos agitar a cidade. Vamos agitar a cidade. Colocar? O que você acha? O que você acha? Precisou falar? Não precisou falar, né? Não precisou falar. Então é isso. Porque nós vamos trabalhar com a carreta, juntamente com as vans, com a bike. Hã? Com a bike? Com as vans, não é isso? E nós vamos o quê? Nós vamos apresentar para os prefeitos. Nós viemos aqui com um projeto social, cultural e espiritual, como nós apresentávamos no Expo Livro. Social. Se a gente puder carregar alguns da área médica nessas carretas, irmão, seria muito bom. A gente, pelo menos, tem um momento ali de prestação de serviço social para os da cidade. Seja para medir pressão, seja para até dar, vamos dizer, curso assim, de cuidados, primeiros socorros, cuidados higiênicos, cuidado de saúde, alguma coisa assim. E nós podemos até cuidar das crianças carentes, que vamos dizer, até na educação deles, em bairros carentes. Então, nós podemos fazer um trabalho social. E nós podemos fazer um trabalho cultural. Cultural é incentivo à leitura, não é isso? A Luva Lulu é um projeto cultural, não é isso? E com muitos outros que os irmãos poderão ter criatividade de inventar. E nós vamos ter projeto social, projeto cultural, por isso que é bom, o Instituto no seu estatuto tem tudo isso. Então nós vamos apresentar como se fosse um projeto do Instituto para cada prefeito. Nós vamos pedir para o prefeito, então, um lugar bom para estacionar, o melhor lugar da cidade, nos fornecer água e luz, tá? Nós vamos colocar aquele caminhão lá, aquela carreta lá. E depois dessa cidade, nós já teremos outras 4, 5 cidades já programadas, já contratado, tem contatado as prefeituras, já está tudo certo para a gente sair de uma cidade para outra. Irmãos, a nossa meta é quando essa carreta sair daquela cidade, a vida da igreja ali já está em condições para crescer no mínimo para 50 pessoas. Porque uma igreja numa cidade grande que não tenha no mínimo de 50 pessoas, não tem um corpo de vida da igreja.
Parece uma coisa muito solta ainda. Nós precisamos ter pelo menos 50 pessoas para a sociedade ver, opa, isso aqui é a vida da igreja. Tá? Então essa é a nossa meta. Vamos ajudar essas pequenas igrejas a crescerem, pelo menos ter 50 pessoas no mínimo. E nós vamos correndo de cidade em cidade. Você está entusiasmado ou não? Eu estou entusiasmado. Aí lá vem o Isaac ali, pode, por projeto cultural ali, né, recitar aqueles poemas dele, né, e incentiva a leitura, né? Então, oficina de leitura, olha só quanta coisa nós podemos fazer. Bom, irmãos, isso eu queria essa noite, eu não vou falar muito, vou pedir a mim só né, ele também está cheio de sentimento, tá enlouquecido como eu, né? Então, irmãos, eu só queria dizer, isso aqui foi dado por Deus, é mais uma ferramenta para os trabalhadores da 1/10 hora, para acelerarmos o processo. Eu vejo que a vinda do Senhor está próxima. O fim dos tempos está próximo. Não temos tempo a perder. Você não tem mais como você viver para você mesmo. Vamos colocar nosso dinheiro, nosso tempo, a nossa energia nisso. Não quer dizer que todo mundo vai largar emprego, largar negócio para servir. Não, não é isso. Não quero dizer isso. Mas, irmãos, você pode estar trabalhando, você pode estar cuidando do teu negócio. Irmãos, se você cuidar do teu negócio, vivendo para o Senhor, eu tenho certeza que você vai produzir fruto. E todos vão poder, irmão, de alguma forma dar o seu tempo para essa carreta funcionar. Podemos ofertar um tempo, podemos ofertar dinheiro, podemos ofertar energia, podemos ofertar... Dá para ofertar ou não dá? E o SEAP, mais do que nunca, vai ser solicitado. Não é? Nossos SEAPistas agora vão ter utilidade específica. Vão trabalhar. E a equipe do Douglas? Cadê a equipe do Douglas? Ah, foi para a Baixada Santista? Imagine a carreta dessa em Campos do Jordão no período de férias, mês de julho. É. Você imagina isso aqui também, por exemplo, num agro show, numa feira de agrícola, num lugar que tem muita gente? É. Né? Então, irmãos, muita coisa. Tarcísio, tu não ganhou visão não, Tarcísio. É Vale do Paraíba, é aqui, ó. Anhambi, é por aqui, rapaz. Vai começar a briga. Vai. Uma briga santa, tá bom. Irmãos, é isso. Nós precisamos colocar todo o nosso coração nisso, mas não se esqueçam, irmãos, antes de mais nada, precisamos pagar esses 30 mil, tá? Nossa parte, 15 mil por enquanto, mas não tem problema você de repente falar para o André, o Senhor me tocou o coração, eu tenho aqui 10 mil, eu tenho aqui 20 mil, eu tenho aqui 5 mil, sabe? A gente vai acumulando, porque a necessidade de reforma e outras coisas vão ser ainda muito maiores do que isso. E depois, na hora da carreta começar a andar, nós temos que sustentar a equipe, né? Tem toda ainda uma despesa de manutenção da equipe, tudo é custo. Por isso que nós, né, não é nunca dinheiro que não vai sobrar dinheiro. Tudo que você, o Senhor tocar no seu coração, fale com o André, tá bom? Ami, por favor, põe queima aqui a turma. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu acho que o Pedro, ele realmente apresentou, apesar que ele fez um resumo, mas ele apresentou de maneira bem completa. E eu tenho muito pouca chance de estar numa reunião como essa aqui, então eu gostaria de aproveitar e dar um testemunho sobre a questão da palavra profética. E eu acredito que se nós entendermos bem isso, a gente vai entender tudo aquilo que o Senhor vai nos dando para nós praticarmos, né? E o nosso irmão Dong, quando partiu para o Senhor, eu me lembro que ali nas nossas homenagens, né, por irmão Dong, eu me lembro que os irmãos estavam falando muito em honrar o irmão Dong. Eu falei, bom, agora a gente se honrou, né? Enquanto ele estava vivo. Depois o irmão partiu para o Senhor, né? É muito bom a gente fazer as coisas enquanto a pessoa está viva, né? Mas se tem um jeito de honrar uma pessoa,
é você fazer e praticar aquilo que ela falou. Amém, irmãos? Então, esse eu queria começar falando esse sentimento, né? E... Ô, Pedro. Bom, agora que ele vai sair, eu posso falar então, né? Não, eu me sinto mais liberado, né, de compartilhar. Amém. Queria então falar assim que por muitos anos, né, eu pessoalmente acompanhei o irmão Dong, participando de conferências, participando de viagens, vivendo junto, dormindo junto, e foi um período onde a gente crescemos bastante, né? Fomos muito ajudados pela palavra e também tínhamos muita coisa prática. Então, depois que o irmão Dong dormiu no Senhor, eu quero dar esse testemunho para os irmãos, de que passo a passo, eu estou vendo também a fidelidade do irmão Pedro em relação a honrar o irmão Dong. Irmãos, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. Na primeira conferência, depois que o irmão Dong dormiu no Senhor, a primeira mensagem que o Pedro deu foi sobre que a igreja e a obra é uma coisa só. E começou falando sobre isso. A igreja e a obra é uma coisa só. Depois disso, ele, numa dessas conferências regionais aqui, o Senhor deu um sentimento para ele de nós precisamos renovar o nosso encargo pelo Jornal Árvore da Vida. Veja, irmãos, o Jornal Árvore da Vida é uma das coisas mais importantes do ministério do irmão Dong, não é, André? Em 1989, aquilo ali foi uma mudança na minha vida. Não só mudança de atitude, mudança de trabalho, eu também mudei de casa. Eu mudei de Colina, que eu sou do interior de São Paulo, e fui morar em Foz do Iguaçu. Mudou minha vida. Porque nós passamos a entender que nós temos uma dívida com todos os filhos de Deus. E começamos a pagar essa dívida, levando a eles a palavra escrita, o Jornal da Vida. Foi aí que começou. Eu comecei a trabalhar com a colportagem em 1990. E cada conferência, irmãos, nessa conferência agora em Castanhal, o encargo foi restaurar o filho varão. Essa verdade do filho varão, que o irmão Dong tanto falou sobre isso, né, que nos encorajou, nos empurrou e nos levou para frente. E para que servem essas carretas? É para preparar o lugar para os filhos de Deus. Amém. Irmão, nós cremos ou não nisso? Amém. Eu creio nisso, irmãos, que nós realmente... Eu tenho uma outra, eu sei que isso aqui pode ofender alguns irmãos, eu não vou falar de política, né? Mas, irmão, como é que aguenta um país com tanto dinheiro roubado? Tem uns videozinhos ali, eu comecei a fazer, rapaz, não achei calculadora que cabe todos os zeros. Entendeu? Bilhão para cá, milhão para lá, 400 milhões aqui, 200 milhões ali. Irmãos, qualquer país quebraria. Por que não quebrou esse país? Mas está quebrado. Não está quebrado. As coisas estão funcionando tudo, está tudo funcionando. O avião só atrasou 1h30. Entendeu? Está tudo, né? Não é verdade isso, irmão? Por quê? Porque realmente isso aqui tem que ser uma coisa especial. Não é possível. Tem que ser especial. Outra coisa, brasileiro, né? Quando fala de brasileiro, eu lembro do irmão Dong. Eu não lembro de brasileiro, eu lembro do irmão Dong. Ele era o mais brasileiro de todos. Ele tinha a única coisa que ele manteve da sua tradição é o chifu, né? Porque aí não tinha jeito mesmo, né? Ainda bem, né? Mas ele é muito simples, ele surpreendia a gente com as coisas, a maneira dele fazer, de servir, de pregar evangelho, de dar mensagem, de começar uma obra, tudo. Então, o que eu quero, foi até bom, né, que o Pedro acabou saindo, para mim ter essa liberdade. Eu tenho acompanhado o irmão dentro do possível, e eu tenho visto passo a passo. O Senhor está abençoando ele, por quê? Porque sempre junto com a palavra vem alguma coisa prática. E está fomentando tudo aquilo que o Senhor tinha dado para o nosso irmão Dong. Então, irmãos, esse assunto aqui não é um assunto pequeno, não é apenas uma carreta saindo por aí, levando o livro, levando a gente. Não, isso aqui, nós temos que preparar essa terra para receber as pessoas. Amém. Apocalipse, se você não acredita que
que João viu aquilo, né, aquela visão do Apocalipse 12, eu sempre pensei nisso. Se você não viu, então, se você acha que não foi isso, então o que é que João viu? Porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado para o céu e ele olhou e viu um dragão, e viu uma águia, e viu um deserto. Se você tem outro lugar, né, melhor para ver onde estão essas coisas, mas o cara que sobe lá, ele tem uma visão realmente aqui da terra, e é isso que ele viu. Então, de fato, irmãos, nós estamos no deserto, nós estamos aqui para preparar essa terra, esse lugar é especial, e o Senhor está nos dando todos os instrumentos necessários. SEAP, Bucafé, Expolivro. O Expolivro estava, né, André? Nós estamos falando, tem um ônibus velho, estou com um ônibus velho lá, já fiz orçamento e tal, mas dá até medo, porque encosta na lata, cai a lata, né? Eu tinha falado para os irmãos que era mais barato comprar um ônibus novo, né? Mas graças ao Senhor, esse assunto dessa carreta, irmãos, é uma história. Os irmãos, há 4 anos atrás, na verdade, tentaram comprar por 200 mil, depois baixou para 180, fizeram uma proposta de 180, 160. Você imagina, a mulher falou assim, não, mas, olha, vai leiloar. Não, tira do leilão, tira que eu quero. E ofereceu 30 mil. Foi aí que a mulher falou assim, então, mas você vai ficar com os 3, né? Ele falou, 3? Aí que ele descobriu que era 3. Ele falou, não. Aí ele mandou uma mensagem para mim, e, né, até encaminhei para o André. O Pedro, prudente, falou assim, nós não podemos tocar assim de uma vez, né? Propõe para ela uma por enquanto, e depois a gente vê. Mas Deus é tão bom, que quando o Ademir mandou esse e-mail, o gerente leu o e-mail para a dona da empresa, a dona da empresa chama ele de amigo. Ligou para ele e falou, amigo, que conversa é essa? Primeiro você me fala que é um projeto cultural, social, que vai ajudar as pessoas, tal. Eu faço as coisas para você, agora você vem falar que vai ficar com uma? De jeito nenhum, você vai ficar com as 3. E ele me manda uma mensagem e fala, Amir, o que eu faço, irmão? Se eu comprar as 3, eu não estou obedecendo o irmão Pedro. Eu falei, você não está desobedecendo ele. Você vai perder um grande negócio com essa empresa se você não comprar essas 3 carretas. Compra logo, senão eles vão trocar de empresa, né? Porque virou uma coisa pessoal mesmo, né? E aí você vê que até nisso o Senhor forçou, né? É o Senhor forçando, né? Pega logo essas 3 aí, né? Ó Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, lá esse irmão que chegou para o Leno e falou, irmão, eu quero ofertar 30 mil, e eu quero dizer para você, que independente do que os irmãos levantarem, eu tenho mais 30 guardado. A hora que for precisar, você me avisa. Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque realmente foi muito tocado pela palavra. Então, isso que eu queria dizer. Nós estamos ouvindo essa palavra, e junto com essa palavra vem alguma coisa prática para nós fazermos. Isso é muito bom, irmãos. Porque como ser humano, eu adoro ouvir qualquer coisa que eu não tenha que fazer nada e possa ir para casa dormir sem ter responsabilidade nenhuma. Não sei se eu represento a maioria aqui, né? Mas nós somos assim, né? Então, graças a Deus que nós temos coisa para fazer, né? Depois da reunião tem que dar o nome aqui para o André, a igreja ela vai dar 500, vai dar 2 mil, vai dar 5 mil, 500 mil reais, de qualquer maneira, alguma coisa a gente tem que fazer, não é? Vamos ter que trabalhar mais forte o SEAP, amém? Né? Levantar mais irmãos para servir o Senhor, mais comportores. E outra coisa, irmãos, eu tenho uma alegria, vocês não imaginam a alegria que eu tenho aqui de estar aqui em São Paulo, de pensar que aqui em São Paulo tem uma cooperativa agora funcionando bem, né, Isaac? Quer dizer, tem que melhorar muito, né? Mas, né, Joyce? É verdade, irmão, tem SEAP. A região de São Paulo tem 2, para não dizer que tinha um SEAP, agora tem 2 SEAP. Amém, irmãos? Eu estou muito contente. Eu, na verdade, sofri muito com muitas coisas que eu vinha para cá de vez em quando. Tem irmãos que não sabem, eu saía de Colina em 1983, 84, ninguém me conhecia aqui. Eu vinha na editora, era lá na... Não, já estava aqui. E aí, ainda, eu deixava minha irmã na minha loja que eu tinha, de colchão. Eu realmente vendia colchão, não é? Se alguém precisava para falar comigo. Então, aí, só não entrega, né? Mas eu vinha para a editora
ninguém me conhecia, mas eu tinha um prazer, sabe de vir fazer o quê, irmãos? Fazer alceamento. Na Bossa da Saúde, né? Lá naquele... Eu vim ajudar os irmãos, eu ficava 2 dias na editora e fazer, era com a mão que a gente... Por isso que os livros saíam tudo errado, né? A gente que juntava as páginas com a mão, era uma mesona assim, né? Alceamento chama, né? Alceamento e tal. E depois eu participava de uma reunião de serviço que vocês tinham aqui, acho que era nas segundas-feiras, eu não lembro, né? E eu gostava muito, depois voltava para a colina na quarta-feira e tal. E eu acompanhei muita coisa, que eu vi como os irmãos sofreram. Sempre teve aqui aqueles irmãos, ai, 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 mimimi, kkk, né? Mas graças a Deus não tem mais. Não, estou falando sério, irmão, é uma alegria, irmãos. Ó Senhor Jesus, que aqui a igreja de São Paulo está tão saudável, tem todos esses itens, então vamos valorizar isso aí. Esse é meu sentimento, vamos valorizar a palavra atual, a palavra profética, aquilo que vem acompanhado é importante para nós, porque checa a nossa realidade. Não é isso? Checa também o meu sentimento. Aleluia pela carreta! Vamos ofertar. Não, irmão, eu estou sem sentimento. Então, não dá para entender, né? Você tem que falar aleluia e tem que participar, não é? Então, eu acho isso muito importante. Então, eu estou feliz, muito feliz, tá? Com esse encargo. Amém? Aleluia. Graças ao Senhor. Então, como os irmãos estão vendo, isso não é uma carreta, tá? Isso é uma bicicleta, viu? Mas que pode andar dentro da carreta também, viu? Quando o irmão Pedro começou a falar sobre os trabalhadores da última hora, aí eu com sangue baiano, né? Eu falei, última hora? Então só tem que trabalhar 1 hora. Senhor Jesus! Então me alegrei, né? Para trabalhar o dia todo, trabalhar só 1 hora. Aí, Senhor Jesus, né? Mas aí quando ele explicou que essa hora valeria pelas 12, aí mudou um pouco, né? Senhor Jesus! Mas isso, irmãos, é o impacto da palavra profética em nossa vida, né? Como que o Senhor nos deu esse encargo. Vendo ali o Bucafé em Lorena, fica na frente das instalações do SEAP, e é um lugar muito distante da cidade. Não está ali, né, centralizado, né, no lugar que passa muita gente. E aí nós iríamos ficar chorando e lamentando. Então, com essa palavra profética, quando o irmão Pedro falou sobre espírito desbravador, então isso mexeu um pouco conosco. E começamos a orar e pedir uma direção do Senhor, como nós movimentarmos o Bucafé, o encargo do Bucafé ali em Lorena. Então o Senhor começou a dar algumas ideias e o Espírito nos levou para a rua. Aleluia! E aí eu estava um dia observando, né, aqui na conferência, né, os irmãos ali do SEAP de Biúna vendendo uma bolachinha, né? E aí essa irmã teve lá no SEAP, em Lorena, e falou, olha, essa bolachinha aqui é uma delícia. Todo mundo gosta. Aonde você leva, vende. As pessoas gostam dessa bolacha. E aí aquilo me despertou, né? Eu falei, opa, tá aí o caminho. E aí começamos a fazer essa bolacha, colocar o logo do Bucafé, colocar livro na mão, chave na mão e o SEAPista para a rua, para as feiras, para as praças, para as lojas. Bolacha, chave, livro, oração.
e começou a mexer muito conosco esse encargo. E aí fomos para Campos do Jordão e apresentamos esse trabalho para os irmãos. E numa comunhão ali, uma irmã falou: o Senhor agora me deu uma ideia sobre como fazer para melhorar esse trabalho. Nós temos agora uma tendência chamada bike food. E aí começamos a mexer na internet, vimos cada coisa maravilhosa. Falei, tá aí, Bucafé Bike. Está aqui o Alfredo, né? Um irmão novo ali, Campos do Jordão, fruto ali do cuidado dos irmãos ali no Bucafé. E ela, nessa comunhão, teve essa ideia e falou, já vou ofertar uma. Em uma semana a bike estava pronta. Aleluia! E isso, irmãos, acendeu o nosso espírito. 2 meses, Alfredo? 2 meses que vocês estão reunindo? Menos de 2 meses, né? Amém! Então, irmãos, surgiu esse encargo. É uma bike, os irmãos estão vendo ali uma caixa. Ali dentro daquela caixa dá para colocar livro, todos os materiais, né? Tem outra foto, Tavares? Aqui, ó. Bem divulgado o logo do Bucafé. Então, dá para a gente colocar nas praças, em escolas. A nossa ideia, lá em Lorena, eu já tenho contato com as escolas. Já fui... É um projeto ou já tem? Já está pronta, já. Essa já está pronta, né? Lá no CEAP, essa semana já começa a funcionar. Então, já fui na prefeitura para a gente pegar a liberação para colocar no centro da cidade. Já tenho uma parceria com as escolas para a gente fazer eventos nas escolas, né? E qual que é o nosso encargo com a bike? É difundir o Jave. Amém? Ou seja, todo produto que as pessoas comprarem, ela vai ganhar um Jave e uma oração. Aleluia! E a ideia, né, é produtos, acho que não tem uma foto, eu não pedi para o Tavares fazer. Então, dentro dessa ideia, nós desenvolvemos vários produtos caseiros com a marca Bucafé. Então, todo produto bem feito, bem elaborado, brigadeiro, casadinho, cocada, vários produtos já estão sendo produzidos com a marca Bucafé. Bolachas, os irmãos aqui que viajam nas estradas, para sempre em Graus, esses postos aí, né? Sempre nesses postos tem ali uma ala de produtos caseiros. Hoje estava vindo para cá, a gente parou no posto e eu mostrei para os irmãos, né? Tá vendo? Eu estava cansado da viagem. Então, irmãos, dentro dessa ideia aí, então, já estamos fazendo esse trabalho lá no CEAP Lorena. Os irmãos saem, quando a pessoa compra o produto, né, ela leva o Jave, uma oração e compra o livro. Então, o encargo do Bucafé está bem casado, né, com essa ideia, e é vamos dizer, um projeto aonde vai estar mais próximo das pessoas, porque essa bike você trabalha em feiras, em praças, como eu falei, né, e em escolas, e até mesmo, irmão, em faculdades. O irmão Ami falou sobre o sentimento do irmão Dong com a nossa responsabilidade com todos os filhos de Deus, né? Imagine, irmãos, uma bike dessa aqui, no final do culto à noite, na frente de uma congregação. Vamos colocar pipoca também, irmão, né? Vocês imaginam, irmão, que isso não vai despertar os irmãos? Amém, aleluia! Então é mais um item para a gente poder praticar a palavra profética. Amém? O custo também não é muito alto, né? Essa aqui ficou em torno de 1.500, né, Alfredo? Um pouquinho mais, né?
porque eles, né, tiveram que comprar rápido e tal, queriam trazer isso para mostrar para os irmãos, mas se fizer com mais calma, chega em torno de R$ 1.500, irmãos, para você ter uma bike dessa pronta. Amém? Jesus é o Senhor.